Acumular o dinheiro no início da vida adulta pode ser um desafio. Na juventude, a gente sabe que é comum ser impulsivo, principalmente se o jovem em questão estiver diante de muitas tentações de consumo. E é aí que está o perigo para as finanças. Um estudo revelou que jovens de até 26 anos estão cada vez mais sufocados com dívidas. Por isso, é importante trabalhar a educação financeira. É sobre isso que vamos conversar no Papo de Juventude de hoje. E quem está aqui comigo é o deputado Conte Bittencourt e a mestre em Economia Carolina Oliveira. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, deputado. Deputado, por que o senhor acha que o jovem está acumulando dívida cada vez mais cedo? Olha, primeiro que esse desafio não é de hoje, não é dessa geração. É claro que essa geração, que eu acho até que, do ponto de vista acadêmico, é uma geração melhor preparada do que a minha. Né? Agora, esse é um desafio de toda uma história, né? Começa com a questão da própria educação financeira, que faz parte dentro de um conjunto de componentes de educação. A escola busca trabalhar junto com a família, com a criança, desde os primeiros anos do ciclo básico, na educação infantil, através de várias atividades. A educação financeira está cada vez mais presente como tema interdisciplinar na atividade escolar. Um viés forte na matemática, é verdade, sempre puxado pela matemática, mas todas as disciplinas dentro de uma visão de que a escola é também um local para ajudar nessa formação da responsabilidade, dos limites. E como você disse, o mundo capitalista, né? Ou seja, o jovem recebe o seu primeiro salário, normalmente a faixa salarial dos mais jovens é uma faixa baixa, porque é o primeiro emprego, no momento do seu estágio, no momento do próprio primeiro emprego, e aquilo ali é um mundo novo que se abre para ele, né? O primeiro emprego, a primeira autonomia, se liberou da mesada, da família, então às vezes se empolga no primeiro emprego, num mundo capitalista, de alto consumo, com uma facilidade tremenda de crédito, né, com o cartão de crédito, né, que as pessoas, o jovem, não só o jovem, o adulto, mas especialmente o jovem, acha que o cartão de crédito não está usando dinheiro, mas vai pagar lá na frente. Então é um misto, na minha visão, a mestra aqui, a Carolina, né, um misto de descontrole da fase etária dele. Tá? Também ainda uma área que precisa ser melhor trabalhada do ponto de vista da própria educação, no conjunto da educação global, e esse mundo do consumo, esse incentivo do consumo que nos atrai. Né? A gente está com jovens aqui com perfis diferentes que vão poder contar um pouquinho para a gente sobre como eles lidam com o dinheiro. Eu queria começar com o Caio. Caio, o deputado tocou no ponto do cartão de crédito. Como que é o seu relacionamento com o cartão de crédito? Hoje em dia você está com dívidas? Então, hoje eu não tenho mais cartão de crédito, eu resolvi cortar. Já teve muito problema. Eu uso cartão de débito, normalmente, quando recebo algum depósito de pagamento, mas eu realmente já tive, tive e ainda tenho que sanar uma dívida referente ao cartão de crédito, que foi de uma conta salário que eu tinha num emprego já tem um tempinho, e enfim, agora eu já estou com outro trabalho e pretendo sanar até janeiro de 2016. Isso que o deputado também falou, de assim, o primeiro emprego bate aquele poder, né, do primeiro salário, né, deputada? Posso comprar tudo? Você sentiu isso também? Senti. Eu cheguei a cogitar a possibilidade de fazer até uma viagem com a minha namorada, assim, comprar uma passagem aérea e tudo. Parcelar e, enfim. Eu tinha o crédito, né, do cartão, eu recebi o salário, mas aí depois que eu saí do emprego, acabou ficando parcelas do cartão. E, enfim, e agora eu quero resolver. Carolina, esse é um grande problema, né? As compras parceladas. Na maioria das vezes as pessoas não têm um controle das compras parceladas, elas realmente esquecem que elas fizeram essa dívida, porque não deixa de ser uma dívida, e acaba que as pessoas vão se enrolando porque é uma parcela pequena e que, somadas a várias outras parcelas pequenas, vira um monstro descontrolado, e aí as pessoas começam a ter dificuldades para sanar esses pagamentos. Você acha que o consumo o apelo, esse consumo excessivo é o grande problema de hoje em dia? Nós temos uma cultura que é muito imediatista,
e que consome diversos bens que não necessariamente são bens extremamente necessários para aquelas pessoas que estão consumindo. E, além disso, o acesso ao crédito, como o deputado falou, tem ficado cada vez mais fácil. Hoje em dia, às vezes, sem você solicitar, chegam cartões na sua casa, lojas têm cartão, você não tem mais aquela questão de fazer um crediário, todo mundo tem acesso a cartão de crédito. Então, isso faz com que as pessoas que não têm controle financeiro e nem uma cultura de poupança possam acabar se endividando em diversos períodos da vida. Com rendas menores, isso fica mais fácil ainda. Deputado, essa crise econômica que a gente está vivendo também é uma justificativa para esse aumento das dívidas dos jovens? Olha, evidentemente que ela agrava, né? Mas vamos lembrar que nós somos um país de pouca cultura de poupança, própria poupança pública, né? Então o jovem, quando chega no seu primeiro emprego, porque quando ele está no período da mesada, a poupança dele são os pais. O pai busca construir a educação do controle dele, né, na prestação que ele assume, nas responsabilidades que ele assume, tá dentro da mesada. Qualquer emergência, ele tem como recorrer ao pai. Mas depois essa fase da poupança do pai acaba, dos pais. Então nós somos um país de baixa cultura de poupança. O certo seria o jovem já no seu primeiro emprego, como o Caio, fazer a sua reserva técnica. Ou seja, forçosamente criar um controle nos seus gastos, que 10% daquilo que ele ganha, ele coloca numa poupança. Ali é a emergência dele. Não só para questão emergencial, período que vai perder o emprego, que pode acontecer entre um emprego e outro, ou até para programar a viagem com a namorada, fazer a poupança para não precisar comprar a passagem financiada, comprar à vista na poupança. Então é um pouco cultura, é uma coisa também que é cultural, é um país de baixa cultura de poupança, né? Isso tem que começar lá embaixo, né? A gente fazer a nossa reservinha. Gozado que tem crianças, a Carolina deve ter estudado isso muito no ciclo de formação acadêmica dela, mas tem crianças que já fazem isso na própria mesada. Os pais já ensinam a fazer a poupança da mesada, até no porquinho, né? Aquele porquinho antigo da minha época, né? Você botava a moeda no porquinho, você ia fazendo a sua poupança ali no porquinho. Claro que a inflação acabou com o porquinho, né? Mas na nossa época você tinha lá o porquinho que você ia fazendo a sua poupança. Então é um pouco cultural, tem aí um viés cultural que gera uma certa deseducação para a questão financeira. Isso, tem que começar desde cedo, né? Não tem nenhuma dúvida, foi o que eu falei, eu acho que isso desde da primeira idade. Isso é um tema de vida, como outros temas, né? Esses temas interdisciplinares não são os transversais do currículo escolar, são os temas interdisciplinares, aqueles que formam para a vida. Aqueles que criam a responsabilidade, que fazem com que cada etapa nossa de formação a gente vá acumulando uma visão dos nossos limites, do que pode e do que não pode. É a formação cidadã, é a formação do homem, do ser. A escola não é só a questão da formação do saber. Claro que o centro da escola é a formação do saber, é o currículo escolar, mas ela é um componente fundamental, junto com a família, de construir toda essa formação cidadã, esse exercício de cidadania. Rodrigo, como é que é o seu planejamento financeiro? A gente estava conversando um pouquinho antes, você já foi um pouco mais controlado que hoje em dia, né? É verdade, eu já fui um pouco mais controlado. Antigamente eu tinha minha planilha no Excel para eu saber exatamente onde vai meu dinheiro, que isso é extremamente importante, você saber onde vai seu dinheiro, porque muitas vezes você vai gastando em coisinhas aqui e ali na rua e daqui a pouco acabou o dinheiro e você não sabe onde foi, não sabe em que gastou, por que gastou. É importante também para você saber, caso você precise, queira fazer alguma outra coisa. Você tem um limite da renda que você ganha mensalmente. Então, se tu já gasta toda a sua renda, se você quer fazer alguma coisa extra, você tem que tirar de algum lugar. Então, você saber de onde você pode tirar, de onde é mais superficial, para você poder fazer isso que você quer. Entendeu? E quais são os seus principais gastos? Porque a gente sabe, né, deputado, que jovem vai para a noite, mulher então compra roupa, compra sapato, é muita coisa, né? Muita coisa. E com você, como é que é, assim, o seu principal gasto? Então, eu não sou tanto de sair, mas meu principal gasto é alimentação. Tanto em compras de supermercado, que eu moro sozinho, eu que faço minhas compras, tudo.
Então já tenho que ter todo esse controle de compras mensalmente, conta de luz, todas essas contas normais, e também de comer na rua, porque acaba que não dá para voltar para casa para almoçar. Então acaba tendo que comer em restaurante, tudo isso vai muito dinheiro. A busca por essa independência, no caso do Rodrigo que mora sozinho, né, é cada vez mais gasto, e acho que aí também que está um pouco da justificativa dessas dívidas, né? E o Rodrigo está numa geração, né, que a gente tem acompanhado, diferente da minha, que a gente chegava na idade de vocês, já o primeiro emprego você já casava, já queria constituir a sua família. Essa geração de vocês hoje, ela fica na casa dos pais um pouco mais à frente, o que por um lado é positivo, porque é uma geração academicamente mais preparada que a minha, então uma geração que hoje está chegando à sua pós-graduação, está indo lá, a pós-graduação, Instituto Censo, chegam a um mestrado e um doutorado ainda jovens, né? Então isso é muito bom por um lado. Tá? Agora, o que me preocupa mesmo, né, é esse momento que a gente começa a enfrentar no país de descontrole econômico e de inflação chegando a 2 dígitos, né, porque essa geração não conviveu com isso. Essa geração ela é uma geração que sua vida toda foi numa moeda estabilizada. Tá? E atualmente nós estamos entrando aí numa fase que possivelmente teremos alguns anos aí de um descontrole nos indicadores macroeconômicos do país. Vai exigir de vocês, né, toda uma revisão cultural nessa questão do controle econômico, que além da reserva da poupança que antes você fazia e não desvalorizava, estava ali, você agora começa a perceber que uma inflação de 2 dígitos, em um ano, o seu patrimônio de salário vai perder 12%, 15%, 20%. Então, o que você comprava em janeiro de um ano, não compra no outro. Né? Eu acho que esse é até um dos motivos do endividamento dos jovens, que acaba que nós mais jovens estamos mais suscetíveis a perder o emprego. E foi o que você falou, nós não vivenciamos esses tempos de vacas magras, então nós não sabemos meio que lidar nas dificuldades ainda. Estamos tendo essa primeira experiência agora, né? Então esses são alguns dos problemas. O jovem está empregado e acostumou com um patamar de consumo, aí perde o emprego e não sabe como lidar com isso. Não sabe como diminuir seu patamar de consumo ou controlar suas finanças. Porque ninguém quer cair, né, do padrão de vida. Tem mais um componente para eles considerarem na planilha do Excel, que é o componente da inflação. Né, uma inflação que começa a corroer os seus ganhos, né, corroer de fato a sua capacidade de compra, que vocês não tinham nessa cultura. Né? Deputada, a gente vai para o intervalo bem rapidinho para continuar essa conversa, tentar resolver esse problema, né? Você aí de casa, não sai daí não, a gente volta já já.